Pesquisas em Enfermagem e Nutrição, do podcast Bibliotecando em Enfermagem e Nutrição. Você está ouvindo a terceira temporada da nossa série Trazendo Informações de forma simples e descomplicada, onde conhecemos o que pesquisadoras e pesquisadores dos cursos de nutrição e de enfermagem desenvolveram nos programas de pós-graduação da Unirio. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Bibliotecando em Enfermagem e Nutrição. Nesse episódio, com mais uma entrevista. Eu sou a Rosileide Ribeiro e o autor a ser entrevistado dessa vez é o Lucas de Andrade Barros. Hoje falaremos sobre a pesquisa desenvolvida pelo Lucas e o título da dissertação é Alimentos à base de pescado cru, sushi e sashimi, comercializados no município do Rio de Janeiro. Avaliação da qualidade microbiológica e dos riscos sanitários no contexto da segurança alimentar e nutricional. Essa pesquisa de mestrado contou com a orientação da professora Silvia Conceição Reis Pereira Melo e com a co-orientação da professora Eliane Rodrigues, juntamente ao Programa de Pós-Graduação em Segurança Alimentar e Nutricional. Lucas, seja muito bem-vindo! Muito obrigado pela oportunidade e quero aqui agradecer a biblioteca, a Unirio e também a FAPERJ, que deu o apoio financeiro, e a Pesagro Rio, que também nos apoiou para que as práticas de laboratório dessa pesquisa pudessem ser realizadas. Muito bom mesmo. Ótimo você lembrar dessas agências, né, que ajudam aí a pesquisa nas universidades, dão um apoio muito importante, muito bom lembrar disso. Então vamos embora para as perguntas, né? Lucas, qual é o tema da sua pesquisa? Então, o tema da minha pesquisa está na área da segurança alimentar e nutricional, com foco no alimento seguro, porque a segurança alimentar e nutricional, que é o tema do nosso programa, ele abrange várias áreas de pesquisa, e o alimento seguro é uma delas, que é muito importante. Não basta só ter o alimento. Esse alimento que é fornecido, ele tem que estar seguro, sem causar risco à saúde dos consumidores em geral. Muito que bem, importantíssimo, né? E para o público leigo, como é que você poderia explicar a importância dessa sua pesquisa? Então, a nossa pesquisa, ela tem importância porque hoje tem se observado muito o crescimento de estabelecimentos que comercializam preparações prontas para o consumo com pescado cru, como sushi e sashimi. E a nossa pesquisa, ela vem mapear como é que está sendo a qualidade desse alimento que está sendo comercializado e também ver a percepção de risco dos consumidores e dos manipuladores de alimentos. Então, ela é importante porque ela foca tanto no alimento em si, mas também no manipulador, quais os conhecimentos que ele tem dos riscos e também do consumidor. Então, nossa pesquisa ela teve essa preocupação de analisar também o alimento e também saber dos atores ali envolvidos. É muito importante, né? Afinal de contas, quem todo mundo, né, come peixe, né? E aí essas preparações que você está falando, né? Essas preparações semi-cruas, cruas mesmo, né? A gente nem faz ideia de como é que isso funciona, a gente só quer aproveitar, né? Experimentar o sabor gostoso, mas a gente não está preocupado com isso. Então, a tua pesquisa, ela acende até um alerta, né? Para a gente prestar mais atenção. E aí vem essa outra pergunta aqui. Como público, né, consumidor mesmo, né, queria saber, Lucas, se existe algum tipo de certificação, né, para o público consumidor saber, verificar se aquele estabelecimento ele faz uso dessas boas práticas que você menciona no trabalho. Então, uma certificação como tem de qualidade, ainda aqui no nosso país nós não temos,
Mas, ao estabelecimento legalizado, ele tem um alvará de funcionamento da prefeitura. E ali está certificado que ele está apto a comercializar o produto. Então, mais uma certificação a gente não consegue, ainda a gente não tem no Brasil. Então, futuramente, ainda tem pesquisas, tem grupos de pesquisas junto ao Ministério da Saúde, junto às secretarias de saúde, trabalhando já para que se crie uma certificação. Mas o principal que o consumidor possa saber ver se o estabelecimento ele tem um alvará de funcionamento. Só que hoje fica muito complicado, nós temos muitos estabelecimentos informais. Então, já fica prejudicado por causa disso. Mas o ideal é o consumidor saber se aquele estabelecimento tem um alvará de funcionamento, que ele já está mostrando que ele já foi certificado pela vigilância sanitária do município ou do estado a funcionar. E ali ele vai estar seguindo todas as normas higiênico-sanitárias que a legislação preconiza. Ainda falando sobre essa questão assim, né, de saber identificar os estabelecimentos, você, Lucas, saberia assim se existe algum tipo de sinal visual, né, orientar a gente assim como consumidor? Você poderia dar uma ideia ao consumidor se aquele alimento está adequado ou não, se existe algum sinal para a gente perceber isso. E em relação aos estabelecimentos, saber se eles são confiáveis ou não. Será que a gente consegue identificar por alguns sinais? Então, a primeira coisa que nós, enquanto consumidores, temos que fazer é visualmente olhar como é que está a higiene daquele estabelecimento. Se o manipulador está utilizando os uniformes, se ele não utiliza adornos são brincos, maquiagem, perfumes, se ele usa touca, se ver se ele está manipulando dinheiro e depois vai manipular o alimento. Então, isso é o básico que nós temos que analisar. E aí a gente vai saber se o estabelecimento ele está cumprindo essas regras básicas de higiene. Depois, em relação ver também como está a limpeza das mesas, dos balcões, das paredes, se não tem fungos, se as paredes não têm sinais de gordura, porque isso mostra que o estabelecimento não tem um asseio adequado. E depois a gente analisar o produto, as características organolépticas desse produto, principalmente o odor, ver se não tem um odor estranho, também a textura do produto, no caso do sushi e sashimi, ver se não tem pontos pretos, que já mostra que o pescado está passado, ver a firmeza, entendeu? Então esses são os pontos que o consumidor pode observar. Mas é aquilo, né? Porque o alimento, a gente não sabe se ele vai estar com um agente microbiológico ali que possa causar um risco. Então, a gente tem que analisar desde as questões visuais do estabelecimento até as questões organolépticas do produto, principalmente o odor, e ver se não tem nenhuma textura estranha, que pode caracterizar ali um risco. Entendi. Ainda sobre essa questão da segurança, né, alimentar, você falou aí das possibilidades de bactérias, né? Você poderia falar um pouco sobre quais são os sintomas mais comuns que aparecem em decorrência da contaminação com essas bactérias? Sim, isso é muito importante, né? Porque ao consumir um alimento que esteja contaminado com um agente microbiológico, que aí são vários tipos de agente microbiológico, tanto salmonella, tanto Escherichia coli, tanto Bacillus cereus, mas eles têm sintomas comuns, entendeu? Difere um ou outro sintoma, mas os principais são dores abdominais, diarreia, vômito, sudorese, mal-estar, alguns podem apresentar dor de cabeça, enfim, esses são os sintomas gerais. E aí tem os sintomas específicos que vai variar do micro-organismo. Mas geralmente esses sintomas, eles não duram assim muitos dias, entendeu? No mínimo de 2 a 5 dias, mas esses são os sintomas gerais. E numa pessoa que esteja bem de saúde, com o sistema imunológico funcionando corretamente, não vai causar nenhum problema. O problema maior são os idosos, as crianças e as pessoas imunocomprometidas, que aí pode levar até a óbito, né?
se não for bem tratado essa contaminação. Arriscado, bem arriscado, né? Falando sobre a tua pesquisa mesmo, né? Qual foi a parte mais difícil na elaboração dessa dissertação? Então, a parte mais difícil é que nossa pesquisa ela teve a coleta dos alimentos nos estabelecimentos e também a aplicação de um questionário. Difícil mesmo foi a aplicação do questionário, porque nós tivemos um N de consumidores, no mínimo 300, né? E fazer com que os consumidores preenchessem os questionários foi a parte mais difícil, e também a questão dos manipuladores, que muitos manipuladores, eles ficavam meio desconfiados, a gente apresentava a pesquisa antes. Então, você ter a adesão dos manipuladores e também fazer com que os consumidores não abandonassem o preenchimento do questionário foi a parte mais difícil. Sempre é difícil, né? A adesão, né? Em geral é difícil as pessoas. E não sabe como é importante, né? Não tem conhecimento, aí por isso que é necessário a gente fazer essa sensibilização, falar que não vai gerar nenhum dano a ele, principalmente os manipuladores, que eles acham que possa gerar uma fiscalização, e a gente vai, explica que é um questionário anônimo, para a gente ter a confiança e ter a adesão. Etapa difícil de diálogo mesmo, precisa de diálogo. E em se tratando de uma pesquisa que é na área da saúde, quais são os grupos que você acha que podem ser mais beneficiados com os resultados dessa pesquisa e de que maneira? Então, os grupos que podem ser mais beneficiados com os resultados dessas pesquisas são propriamente os consumidores, também os estabelecimentos, os empresários, porque eles vão ter um conhecimento sobre o que o consumidor acha desses produtos, e até eles melhorar a questão da qualidade, ter mais transparência no estabelecimento, principalmente da cozinha, né? Porque tem um estabelecimento que a gente não consegue visualizar a cozinha. Então, ele colocar essa transparência, como eu posso dizer assim, colocar assim, um vidro ali, que a gente vê como está sendo a dinâmica da cozinha, vê a limpeza, isso é muito importante. E também dos próprios agentes públicos também, né? De melhorar, mudar, atualizar a legislação que se faz necessário. Então, esses são os públicos que podem se beneficiar com o resultado das pesquisas. É exatamente o que a gente estava falando antes, né? Participar faz um bem, né? Para participar, respondendo, contribuindo com as perguntas, né? Com a resposta das perguntas é uma troca, né? Porque aí você conscientiza, né? E também tem aí as informações para a tua pesquisa. E aí, vamos ver como que foi para você essa experiência de pesquisa. Teve algum fator, algum elemento marcante que você gostaria de compartilhar com a gente? Um elemento marcante, assim, os fatores foram a questão da convivência, né, com o pessoal do laboratório, também o amadurecimento enquanto pesquisador, né? Então, isso é o mais importante, porque quando a gente entra no programa de pós-graduação, a gente tem uma certa autonomia, né? A gente começa a produzir a pesquisa propriamente dita. Então, a gente aprende na graduação e a gente vai aplicar ali numa coisa mais prática, né? Um trabalho de campo, que um programa de mestrado e doutorado nos proporciona isso. Então, essa é a questão do amadurecimento enquanto pesquisador. E também de contribuir, não é? Que a pesquisa ela é um ato assim, político, né? E tudo na nossa vida está envolvido nessas questões políticas, que nos ajuda também a contribuir com a nossa sociedade, num mundo melhor, né? E também em cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, né? Então, mostra a nossa importância enquanto cidadão, né? Sensacional você lembrar disso, dessa coisa do amadurecimento, né? É muito bom isso mesmo. Que só na universidade, né, a gente tem essas experiências. E nos proporciona. Por isso que é muito importante a gente defender esse espaço enquanto benefício para a sociedade, né? Esse espaço que a universidade
nos proporciona de divergir, de respeitar as ideias e também de fazer pesquisa, que ela é muito importante para a sociedade, para o desenvolvimento. Importante mesmo. E como é que você poderia resumir para nós as conclusões de maior destaque na sua pesquisa? Então, as conclusões de maior destaque na pesquisa foram que, ao realizarmos as análises microbiológicas, nós percebemos que alguns micro-organismos, principalmente coliformes totais, embora a legislação não peça que a gente faça análise, mas ainda é uma análise que nós continuamos fazendo, porque eles mostram o indicativo se os estabelecimentos estão com os programas de boas práticas de manipulação seguindo adequadamente. Então, a gente viu que sempre das amostras, os índices para coliformes totais ultrapassaram o que a literatura preconiza como aceitável. Também a gente teve amostras que foram positivas para Escherichia coli, que é um micro-organismo que causa um impacto para a saúde muito significativo, e também para a salmonela, a presença de salmonela em algumas das amostras, porque a legislação, a Instrução Normativa 161 de 2022, que ela é baseada na RDC 724 também de 2022, diz que tem que ter ausência desse micro-organismo, que ele é um micro-organismo extremamente patogênico. Então a gente vê que a qualidade da matéria-prima e a questão da manipulação estava inadequado. E também consumidores relataram nos questionários que, ao consumir sushi sashimi, já tiveram problemas de saúde, né? Passaram mal ao consumir esses alimentos. E, bom, você já estava falando aí dessa experiência com a universidade, né? E então acho que você vai ter um brinde legal. Para quem está nessa etapa de pesquisa, uma mensagem a partir desse repertório, dessa experiência que você teve com essa pesquisa, manda um recado aí para os seus colegas que ainda estão nessa etapa da preparação da pesquisa. Qual o conselho que você poderia dar? O principal conselho é observar o tempo, né? Porque o tempo é o principal inimigo para quem está no mestrado e no doutorado, né? Porque a gente pensa, 2 anos no mestrado ou 4 anos no doutorado é tempo de sobra. Não, o tempo passa muito rápido. Desde quando a gente entra ali no PPG, no Programa de Pós-Graduação, o tempo é o nosso principal inimigo. Então, não deixar nada para a última hora. Sempre observar, porque ao longo de fazer uma pesquisa, principalmente uma pesquisa que tem práticas, né? Tem que fazer coleta de materiais, sempre há inconvenientes, né? Interferências que são externas que a gente não controla. Então, observar a questão do tempo se faz muito importante para o aluno. Manter uma organização, manter também uma resiliência e também procurar ajuda. Principalmente quando a pesquisa não está ali adequada, procurar ajuda do orientador, do co-orientador e também dos próprios colegas que já tem ali do laboratório ou do próprio programa mesmo, né? Que às vezes a gente sabe uma técnica, mas o outro colega ele sabe uma outra técnica também pode nos auxiliar, então compartilhar, criar essas redes de apoio isso faz muito importante para um aluno, mas principalmente isso, a questão do tempo, a questão de pedir ajuda quando é necessário, e é isso, e confiar que tudo vai dar certo. Isso aí, pedir ajuda é sempre mais inteligente, né? No momento de perrengues, enfim, até durante a pesquisa, né? Você tem alguma informação que você gostaria de acrescentar? Ou mais que você gostaria? Como informação que eu poderia acrescentar aqui para o nosso público aqui do podcast é que essa pesquisa ela foi também importante porque também é uma parceria com a FAPERJ, com a Pesagro Rio, que também possibilitou formar mais de 15 bolsistas e estagiários, também participaram junto dessa execução desse projeto. Também gerou reportagens, né, na mídia, né, principalmente na mídia especializada na área de ciência e tecnologia de alimentos.
E também, com base nessa pesquisa, foi base para a discussão que a NBR, a BNT e a NBR estão fazendo com relação aos serviços de alimentações, principalmente com a questão do alimento seguro do sushi sashimi. Então, vai ser publicada uma nova NBR, que é a 15.635, e teve como base na questão do sushi sashimi a nossa pesquisa, e também gerou um manual, né, que está presente no site do próprio programa, no PPG-SAM, e também no site da Pesagro Rio, um manual sobre boas práticas para os manipuladores de sushi sashimi, que era um material que era necessário ter, porque nem todo o Brasil tem uma legislação específica, né? Porque a nossa RDC 216 de 2004 ainda não aborda especificamente alguns pontos ali específicos do sushi e sashimi. Então o manual ele suple essa lacuna, que futuramente, né, a legislação ela vai, devido à evolução da sociedade, ela vai ali abarcar esses pontos ainda que necessitam ter uma atenção. Nossa, Lucas, muito obrigada pela sua participação, pelas informações que você, em termos de conscientização para a gente que consome pescado, né? Muito obrigada mesmo pela sua pesquisa, tá? E esperamos entrevistar você novamente em novas pesquisas que você faça aí. Tá bom, eu que agradeço a oportunidade de poder compartilhar, né, os resultados da nossa pesquisa, um pouco da nossa experiência enquanto pesquisador, e também agradeço a Unirio, né, a Unirio, a FAPERJ e a Pesagro Rio, porque se não fossem essas instituições, a pesquisa não ia sair também, e a gente não ia ter essa oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês. Então, muito obrigado. E também a biblioteca também, né, que nos proporciona, né, que as nossas dissertações e as nossas teses estejam presentes para o público em geral, poder consultar e poder aprender e também divergir, dar sugestões também, que é muito importante. A gente fica muito feliz quando alguém lê a nossa dissertação, né, quando a gente vai lá, pesquisa, e também quando nos dá um feedback, né? Porque tem pontos que às vezes passam despercebido, né? O pesquisador. E através desse feedback, né? A gente passa a ter mais ideias, né? Muito obrigado. Isso aí. Consulte a dissertação de Lucas de Andrade de Barros. Acesse o texto completo do repositório institucional na Unirio e a referência, link de acesso, tanto os manuais quanto a dissertação do Lucas. Muito obrigada, Lucas. Obrigado e até a próxima. Esse foi mais um episódio da terceira temporada da série Pesquisas em Enfermagem e Nutrição, do podcast Bibliotecando em Enfermagem e Nutrição. E com a presença do Lucas, nós tivemos o 6º episódio. Se você gostou dessa conversa, acione o botão de joinha. Você também pode comentar algum tipo de impressão que você tenha tido ao ouvir esse diálogo. E sinta-se à vontade para se inscrever no canal BCN Rio e nas demais redes sociais da biblioteca. Obrigada por nos ouvir.